Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a gente encerrar essas nossas aulas, não é? Então a gente vai assistir mais umas aulinhas, tem mais 2 aulinhas da professora Nara, tá bom? Essa e mais uma, para que a gente encerre de vez esse 2020, tá bom? E comece realmente 2021, ok? Então prestem muita atenção, tá bom? Façam as anotações necessárias aí sobre o assunto da aula de hoje e vamos aprender mais um pouquinho, tá? Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Vamos lá? Pessoal, nas aulas passadas, a gente começou a estudar um novo gênero textual, não foi? A homepage. Já está aparecendo aí para vocês. Olha o títulozinho da nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos continuar estudando a homepage, mas como sempre, aprendendo mais uma habilidade, conhecendo mais alguma coisa sobre esse gênero textual, tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção. Bom, a habilidade de hoje é essa aqui, tá? Bem simples, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá bom? É analisar a estrutura e o funcionamento dos hiperlinks em textos jornalísticos publicados na web. A gente vem falando ao longo dessas aulas sobre os textos que são publicados agora no meio virtual, né? Os textos digitais, digamos assim. E aí a gente tem que entender um pouquinho mais sobre esse funcionamento, né? Algo que faz muito parte da nossa vida. Então vocês aí têm que saber tudo que puderem para que não sintam dificuldade nenhuma quando acessarem esses sites, né? Forem procurar essas informações no meio digital, tá bom? Então analisar a estrutura e analisar também o funcionamento dos hiperlinks, né? Como é que funcionam esses hiperlinks, o que são os hiperlinks, tá bom? Em textos jornalísticos publicados na web, tá? E já faço até uma ressalva aqui, não só nos textos jornalísticos, né? Mas em todos os textos que a gente encontra no ambiente virtual, tá bom? Nos ambientes digitais. Para início de conversa, vamos lá, né? Nossa perguntinha de sempre no início da aula. Você sabe o que é um hiperlink? Você sabe como funciona? E aí? Eu sei que vocês são bem antenados nesse meio digital, né? Praticamente nasceram aí nessa era digital, mas vocês sabem o que é um hiperlink? Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato, já sabem exatamente como funciona, mas talvez ainda não tenham associado o nome, a ferramenta, ao funcionamento dela, tá? Então, se você sabe, ótimo. Se não sabe, relaxa que a gente vai aprender, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que é o hiperlink e como que ele funciona. Gente, olha já essa imagenzinha que tá aí do lado. Te lembrou alguma coisa, não é? Pois é exatamente disso que a gente vai falar, tá bom? É desses cliques que a gente dá em alguns nomes, algumas imagens e nos levam a outros lugares no ambiente digital, tá bom? Então, olha só, um hiperlink é uma palavra, frase ou até imagem, na qual você pode clicar para ir para um novo documento ou uma nova seção do documento atual. Os hiperlinks são encontrados em quase todas as páginas da web, permitindo que os usuários cliquem no caminho de uma página para outra. Então, vou fazer um comparativo aqui para vocês, tá? Imagine que você tenha pego um jornal, tá bom? Você pegou um jornal e lá você sabe que o jornal tem várias páginas, né? Várias folhas e tal. E lá naquela primeira página, na página inicial, ali tem um resumo, um título, um resumo de tudo que você vai encontrar no restante dos cadernos, não é isso? Bom, no caso do jornal impresso, você olha ali e vê a página, não é? E aí você vai, eu quero ler essa notícia aqui, me interessei por esse assunto aqui dessa matéria. Então você vai ver em que página ele está. E aí você se direciona para aquela página, não é isso? No caso das homepages, no caso dos sites, do ambiente virtual, como é que funciona isso? Você já sabe o que é homepage, né? Que é a página inicial de um site. Você está na homepage de um site. E aí você viu algo ali que te chamou a atenção, que é o que você quer realmente ler ao todo, ver ao todo. Então, o que você faz? Você clica naquele link, não é? E vai ser direcionado para a página onde está o que realmente te interessa. Bom, é basicamente isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala de hiperlink, a gente está falando de uma palavra que está ali em destaque, que você pode clicar nela e ela vai te direcionar para uma outra página. Ou pode ser até uma frase mesmo, né?
ou uma imagem. Muitas vezes você clica numa imagem e você é direcionado para uma outra página dentro daquele ambiente virtual, tá? Então, isso é hiperlink, tá? Imagina que você... E faça até experiência quando vocês entrarem aí na rede, né? Acessarem alguma coisa. Dá uma olhadinha que quando você começa a passar o mouse, né? Aquela setinha do mouse pela página, às vezes a setinha muda e vira uma mãozinha dessa aí, não é? Vocês estão vendo aí na imagem. Bom, isso quer dizer que ali tem um link, ali tem um hiperlink, que ao clicar você vai ser direcionado para uma outra página, uma outra seção, tá bom? Então, aqui já deu para entender o que é o hiperlink e como que ele funciona, já? Ótimo, vamos prosseguir, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem da Wikipédia, né? De uma página da Wikipédia, né? E aí, justamente sobre hiperlink ou hiperligação, traduzindo aqui para o nosso idioma, né? E aí, o que você vê nessa página? Você vê aí que tem várias palavras escritas, não é? Que a cor normal dessas palavras é preta, mas algumas delas estão na cor azul. Conseguem visualizar isso direitinho, não é? Relaxa, a gente não vai ler tudo isso não, só quero que vocês visualizem essas palavras ou expressões, né, que estão destacadas aí em azul. Por que essas palavras estão em azul? Quer dizer, gente, que aí há um hiperlink, aí há um link. Se você clicar em alguma dessas palavras que estão em azul, você vai ser direcionado para uma outra página. Você sai dessa aqui e vai para uma outra, que vai ter informações sobre a palavra ou a expressão que você clicou, tá bom? Então, é disso que eu estou falando quando eu falo de hiperlinks ou links, tá bom? Nota que todas as palavras aí que estão em azul, se você clicar, vai ser direcionado para um outro ambiente, para uma outra seção, tá bom? E aí, muito cuidado. Às vezes essas palavras vêm em azul, às vezes vem sublinhada, às vezes você percebe porque a setinha do mouse virou uma mãozinha, tá bom? Então, aqui era mais para vocês observarem isso. Tranquilo? Deu para entender? Então, se você não sabia por que algumas palavras na rede, lá no site que você estava visitando, estavam na cor azul, agora já está sabendo, tá bom? E aí, já que vocês entenderam o que é hiperlink, como que o hiperlink funciona, vamos relembrar aqui o nosso gênero textual da semana, né, que a gente já vem estudando. Na verdade, da quinzena, né, porque a gente já estudou na semana passada, e vamos estudar nessa semana a homepage, tá bom? E aí, vocês lembram das últimas aulas, o que é homepage? Acredito que sim. Eu dei uma definição lá na primeira aula sobre homepage, bem direta, bem simples, curtinha, não é? Homepage, gente, é a página inicial de um site. Sabe aquele exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco do jornal? Você pega um jornal impresso e tem várias folhas, não é? Várias páginas. Só que aquela primeira página é uma página com um resumo de tudo que você vai encontrar nos outros cadernos, né? Nas outras páginas. Pronto. Pois imagina que a homepage seja exatamente aquela página inicial do jornal impresso, tá bom? É um resumo, é cheio de informações sobre vários assuntos ali. É o resumo de tudo que você vai encontrar no site como um todo, tá? Então, o site tem várias seções, ok? E tem a homepage, que é a página inicial, a página onde você vai encontrar ali os hiperlinks para todas as seções do site. Pronto, digamos assim, que fica bem mais simples, tá bom? Então, você já até pode ver aí. Dessa vez eu trouxe a homepage do site Universo HQ, né? Universo das Histórias em Quadrinhos. E aí você já pode visualizar aí na imagem, tá bom? A gente já começa a ver que é o início, né? É onde eu vou encontrar todos os hiperlinks, assim, digamos, para outras seções do site, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar. O que a gente já estudou sobre a homepage? O que você já tem armazenado aí de conhecimento sobre esse gênero textual? Vamos relembrar um pouquinho para facilitar a nossa vida? Então, gente, nas últimas aulas eu disse para vocês que a intenção principal, o objetivo, finalidade de uma homepage é apresentar informações, certo? Apresentar informações sobre tudo que você vai encontrar naquele site específico, tá bom? Que normalmente são sites institucionais, são sites de organizações, tá bom? Ou muitas vezes pode até ser um site pessoal, tá bom? Então já grava aí. A intenção principal,
a função, o objetivo desse gênero textual da homepage em si é apresentar informações. E aí vocês lembram, né, que eu falei para vocês que é uma área, uma página em que a gente encontra uma grande quantidade de informações, tá bom? E não esqueça, não está no total, né, não está na íntegra. É o resumo, é o título de algo que você vai encontrar em outras seções, tá bom? Como é que é organizado uma homepage, né? Como é que esse gênero textual é organizado? O que eu encontro ali? Como é que ele funciona? O que aparece nas homepages, né? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês gravarem aí foi esse nomezinho, hipertexto, né? O que é o hipertexto? São os textos ali do ambiente virtual, são aquelas ligações entre os textos no ambiente virtual, tá bom? Esses textos, eles se organizam ali por meios de links, né, de hiperlinks, que a gente já começou a falar no início dessa aula, né? Os links, que são aquelas palavras destacadas em azul, ou são os títulos, né, no caso das homepages, não estão destacados em azul, mas você sabe que ao clicar no título daquele ou em uma imagem, você é direcionado para uma outra seção, tá bom? Essa característica aqui é muito importante, vocês já sabem bem disso, né? Só em entrar em uma homepage de um determinado site, você sabe que ali vai encontrar uma grande quantidade de informações. Vou já mostrar para vocês alguns prints que eu fiz da homepage do Universo HQ. E aí vocês vão poder constatar que realmente a quantidade de informações é bem grande, tá? Como que se dá essa organização ainda? Como que se dá a leitura, né? Como que se dá ali o contato que os internautas, que nós leitores temos com a homepage, temos com os sites de uma forma geral? A palavra-chave da vez é interatividade. Teve uma aula que a gente até tratou bastante disso, né? Os internautas interagem com aquele site, interagem com as informações ali presentes, tá? Quando ele escolhe clicar em determinado título, tá bom? A leitura, eu falei para vocês, não é uma leitura comum, normal, como nós estamos acostumados a pegar um conto, um romance, uma crônica e ler, não é? Você não lê ali na sequência, a leitura é não sequencial, a leitura se dá por meio de navegações, né? Por meio de clicar em determinado link, escolher um link, escolher outro, tá bom? E a linguagem, vocês lembram bem, não é? É um texto que apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal ao mesmo tempo. E vocês já sabem bem disso, mas eu vou repetir. Verbal é a linguagem que eu utilizo palavras, tá? Palavras escritas ou palavras faladas. E a não verbal é exatamente o contrário da linguagem escrita, do uso das palavras, tá bom? É tudo menos palavra. É qualquer imagem, qualquer gesto, tá bom? É a linguagem não verbal. E aí, dependendo do assunto de cada site, vocês vão encontrar recursos linguísticos específicos de acordo com o assunto, tá bom? Então, revisado aqui, jogo rápido, o que é a homepage, né? Como que ela funciona. Vamos à nossa leitura da vez, para que a gente continue entendendo um pouco mais sobre essa homepage, tá? E aí, eu falei para vocês, ó, fiz o print aqui da homepage do Universo HQ, tá? Eu sei que vocês gostam de histórias em quadrinhos, então tá aqui um site bom para vocês visitarem. Então, olha só. No caso da homepage do Universo HQ, se você colocar lá no Google, no seu navegador, Universo HQ, você vai ser direcionado para esta primeira página, que é a homepage, tá? Então, temos o site Universo HQ, que tem várias seções, tá bom? Só que de início a gente vai para a homepage. Se você sabe o que procura nesse site, você só digita ali na barrazinha de pesquisa, tá bom? E aí você vai ser direcionado para a seção que deseja. Se você não sabe ainda o que procura, está visitando o site, quer saber o que pode encontrar ali, é só dar uma analisada, uma olhada de cima a baixo na homepage, na página inicial, tá bom? E aí a gente já estudou bastante essa estrutura, vocês já lembram como é que funciona. Nota que aí em cima a gente tem títulos, né? Podcast, notícia e por aí vai, tá bom? Entrevistas, matérias, cápsula do tempo, tá bom? Todos esses títulos aí, de certa forma, eles são links, são hiperlinks, né? Ao clicar nesses títulos, você é direcionado para a seção onde fala só sobre os podcasts do Universo HQ, onde fala só sobre as notícias, tá bom? E assim sucessivamente. Note que lá no cantinho direito superior, você tem ali
os íconezinhos referentes às redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tá bom? E obviamente também funcionam como hiperlinks, como links, né? Ao clicar você é direcionado para as redes sociais dessa página, desse site, tá bom? Tem anúncios, né? Normalmente esses sites eles vivem também da questão dos anúncios, né? Então vocês vão encontrar anúncios aqui, tá bom? Nessa primeira visão, o que a gente já vê aí, ó? Imagens, né? A questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que eu já falei para vocês. Então nós temos imagens e temos palavras, tá bom? Ao clicar nas imagens também somos direcionados para uma outra seção, ou ao clicar nos próprios títulos, né? Então isso é o que a gente chama de hiperlinks ou de links, tá? Tenham isso em mente, gente. Na homepage, a gente vai ter ali uma grande quantidade de informações. E aí lembra da questão do resumo que eu falei, né? É tudo resumido porque a gente vai ter ali um título, a gente vai ter um texto, um subtítulo, poucas palavras ali escritas, normalmente imagens, mas o conteúdo total você só vai encontrar numa outra seção. E para que você encontre, tem que clicar em alguma dessas informações, tá bom? Nota que já nessa outra imagem que está aparecendo para vocês, ó, eu cliquei lá no título Notícias. E aí eu fui direcionado já para um resumo das notícias que eu vou encontrar nesse site, tá? Ainda continua aí numa outra seção da homepage, né? No caso aí na seção de notícias. E é claro, aqui vai ter também mais hiperlinks para eu ser direcionado a outras seções. E aí você vê que tem aí, apareceu já 3 notícias, né? 3 exemplos de notícias que eu posso encontrar no Universo HQ. Se eu escolher uma dessas 3 e clicar, eu já vou ser direcionado para uma outra seção, para a seção em que eu vou encontrar realmente o texto na íntegra, tá? Completo. Então, olha aí, cliquei esse é o início, olha os títulos, escolhi notícia, cliquei no título notícia, fui direcionado já para essa seção onde eu encontro ali as notícias, olha só o plural, as notícias do Universo HQ, tá bom? Dou uma olhadinha nos títulos, me interessei por essa notícia aqui sobre o Batman. Se eu clico na imagem, eu clico no título, vou ser direcionado para uma outra seção onde tem a notícia na íntegra. E aí eu posso ler. Vocês perceberam que para eu percorrer esse caminho todo, fui escolhendo onde clicar, né? Fui escolhendo os hiperlinks e os links, tá bom? Então tá aí a notícia, caso queira lê-la, ok? Entendido até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Relembraram aí os conceitos que a gente já viu sobre a homepage, relembraram o assunto que a gente estudou nas aulas passadas. Ótimo, não é? Vamos para as questões para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá. Primeira questão, essa aqui já traz bastante informações sobre a nossa habilidade e sobre o assunto, o gênero textual que a gente está estudando, que é a homepage, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: a homepage apresenta várias seções de um conteúdo variado. Aqui se chega por meio de links, também chamados de hiperlinks. Lembra do exemplo da comparação que eu fiz com o jornal impresso, tá? O caderno, as várias páginas de um jornal. O site é como se fosse aquilo também, tá? Tem várias seções, ok? E tem a página inicial, que é como se fosse também a página inicial de um jornal, com os resumos de tudo que você vai encontrar dentro daquele jornal, tá bom? Então eu chego a essas seções por meio de links, né? Por meio de hiperlinks. Em sua opinião, pessoal, na opinião de vocês, alunos do 6º ano, quais seções da homepage analisada anteriormente direcionam a outras páginas do mesmo site? E aí, vou voltar aqui no início da homepage, tá? Do Universo HQ. Então, vocês colocaram aí no navegador de vocês, Universo HQ, foram direcionados já para essa página inicial, tá bom? Nessa página inicial, já falei para vocês que vocês encontram uma espécie de resumo de tudo que se possa encontrar no site Universo HQ. E aí, na opinião de vocês, que elementos aqui nos levam a outras seções caso eu clique? E aí, vocês já até sabem a resposta, porque a gente já vem trabalhando sobre isso, né? Os títulos que a gente encontra lá na partezinha superior, tá? Às vezes você encontra no decorrer da homepage, não é isso? Ou às vezes encontra lá no final, tá bom?
Então, os títulos já é um exemplo de elementos da homepage que me levam a outras seções, tá bom? Mas além dos títulos, tem aquela barrazinha de pesquisa, não é? Que aqui tá representada aí por esse símbolozinho depois de apoio Universo HQ, tá vendo? Tem um símbolozinho aí, uma bolinha com um tracinho embaixo. Se você clicar ali, vai aparecer uma barrazinha de pesquisa, onde você vai escrever o que você deseja encontrar nesse site. E aí é só dar um enter, dar um clique que você vai ser direcionado para essa seção, tá? Além disso, temos as imagens, né? As imagens também são elementos que nos levam a outras seções caso a gente clique, não é isso? E assim sucessivamente, gente. Se você está em uma outra seção e quer voltar para o início, né? Você pode clicar no próprio título da homepage, tá bom? Que isso vai acontecer. Então vamos lá. Repetindo, a homepage apresenta várias seções de um conteúdo variado. A gente já viu isso, né? A quantidade de informações ali é muito grande, tá bom? Aqui se chega por meio de links. Cada conteúdozinho daquele resumido ali, cada título, cada imagem, cada íconezinho, se eu clicar, vou ser direcionado para uma outra seção, tá bom? São chamados de links ou hiperlinks, ok? Em sua opinião, na opinião de vocês, quais seções, no caso aí é quais, né, porque é muita coisa ali mesmo, quais seções da homepage, analisada anteriormente, direcionam a outras páginas do mesmo site? E aí vocês já viram, né? Vamos conferir para ver se vocês acertaram aí direitinho? O primeiro elemento aí são os títulos, né, que a gente já vem falando desde a primeira aula. Os títulos que estão na parte superior da homepage. Aí coloquei até os exemplos aí, né, que são os mesmos que aparecem lá. Podcasts, notícias, reviews, checklist, matérias, entrevistas, cápsula do tempo, são os títulos que aparecem lá, né? Clicando em algum desses aí, você é direcionado para uma seção que trata só sobre esse assunto, tá bom? Bem como os títulos e subtítulos localizados no rodapé da página. Então, vocês viram lá, se eu descer mais um pouquinho, não quero clicar em nenhum desses títulos, vou dar mais uma voltinha pela homepage para ver o que mais que eu posso encontrar nesse site. Então, você vai encontrando imagens, vai encontrando outros subtítulos, e aí, se for clicando, vai ser direcionado, tá bom? Segunda questão, pessoal. Qual é a finalidade dessa página que acabamos de ler? E aí, ó, atenção que eu já falei isso lá para vocês, quando eu estava revisando o assunto de homepage, né? Qual é a finalidade de uma homepage? Qual é a finalidade desse gênero textual? E aí não esqueça que eu sempre falo para vocês, pessoal, todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo, tá bom? E aí tem o objetivo e a finalidade do gênero textual em si, e cada texto pertencente àquele gênero tem uma finalidade também. A gente viu a finalidade de uma homepage, né, que é apresentar informações sobre determinado conteúdo que determinado site aborda, tá bom? Mas no caso desta homepage específica que nós acabamos de analisar, tá bom? Qual é a finalidade dessa página, gente? E que elementos dessa homepage nos permitem chegar a essa conclusão? Então, vamos lá, duas questões aí, duas perguntinhas em uma questão só, tá? Para que a gente responda, vamos voltar lá na imagem da homepage, para que a gente analise ali. Primeira coisa que vocês têm que saber, a finalidade de uma homepage, isso vocês já sabem, né? Que é apresentar informações. Agora, da homepage específica dessa aula de hoje que nós estamos analisando, que é a do Universo HQ, é muito fácil, né? É só vocês verificarem do que trata este site especificamente, tá bom? E aí fica mais fácil responder agora, né? Do que trata o site Universo HQ? Senhor, o que é HQ? Vocês sabem, galera, história em quadrinhos, tá bom? Então, olha como até o título sugere, né? O Universo HQ. O que eu vou encontrar neste site? Eu vou encontrar tudo que for possível sobre as histórias em quadrinhos, sobre o mundo, sobre o universo das histórias em quadrinhos, tá bom? Então, qual é a finalidade desta homepage especificamente? Dessa aqui é apresentar informações sobre o universo, sobre o mundo das histórias em quadrinhos, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Então, não esquece, quando eu pergunto qual é a finalidade de um gênero textual, de forma geral,
É uma resposta, tá? Quando eu pergunto qual é a finalidade de um gênero textual específico ali, aí a resposta vai mudar um pouquinho, tá bom? Então lembra, qual é a finalidade de uma homepage? Apresentar informações, tá bom? Apresentar conteúdo sobre um determinado site. Do site específico Universo HQ, qual é a finalidade dessa homepage? Apresentar informações sobre o assunto abordado nesse site, nessa homepage, tá bom? Então vamos voltar lá, segunda questão. Qual é a finalidade dessa página que acabamos de ler? E aí, pessoal? Apresentar informações sobre o universo das histórias em quadrinhos. Viram aí? Há um detalhezinho que vocês têm que ficar de olho, tá bom? E como foi que eu cheguei a essa conclusão, pessoal? Como é que a gente chega a essa conclusão de que a finalidade desta página é apresentar informações sobre o mundo das histórias em quadrinhos? A gente chega a essa conclusão analisando os elementos que aparecem naquela homepage, pessoal. Então, o que a gente vê ali na homepage? A gente já vê logo imagens de histórias em quadrinhos, os próprios títulos remetem a isso, né? As notícias são sobre o universo das histórias em quadrinhos, então tudo que aparece ali faz referência às histórias em quadrinhos. Por isso que eu chego a essa conclusão de que a finalidade da página é apresentar informações sobre o universo HQ, ok? Então vamos lá. Que elementos nos permitem chegar a essa conclusão? Elementos como destaque para os títulos na parte superior da página, né? Todos aqueles títulos ali, ó, até coloquei para vocês, fazem referência ao universo das histórias em quadrinhos, tá bom? A organização das imagens, como as imagens são organizadas ali, até as próprias imagens já nos mostram que o assunto ali é histórias em quadrinhos, tá bom? Seguidas de títulos que as identificam e que remetem ao universo das histórias em quadrinhos. Então é por meio disso que eu chego à conclusão de que a finalidade da página é apresentar informações sobre o universo das histórias em quadrinhos, certinho? Deu para entender até aí? E aí, gente, eu não sei se vocês observaram, mas lá do lado da notícia, aquela notícia que fala lá sobre o Batman, lembra que eu mostrei para vocês? A última imagenzinha, o último print da homepage do site, né? Para que você acha que serve os símbolos das redes sociais dispostos ao lado da notícia? E aí eu vou voltar só para vocês visualizarem. É nessa imagem aí. Tá aí a notícia, Batman, Noite das Trevas, Metal ganha encadernado em capa dura enquanto nova saga não chega. E aí tem a notícia aí. Tá vendo aí do ladinho esquerdo, onde tem assim, compartilhe. Aí tem os íconezinhos que vocês já conhecem bem, né? Que é o íconezinho, o logotipo aí do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. E aí pergunto para vocês, para que servem esses símbolos das redes sociais dispostos aí ao lado da notícia? Já sabem, não é? Bom, se já tiveram a oportunidade de ver algo na internet e querer compartilhar com o seu amigo, com alguém que você conhece, com alguém que tem o mesmo gosto, a mesma afinidade que você sobre esse assunto? Já, não é? Então, viu uma coisa legal, quer compartilhar para o seu amigo, quer mandar para o seu amigo, como é que você faz? É bem fácil, isso é uma ferramenta que já aparece muito nos sites, né? É só clicar em eu quero compartilhar por meio do WhatsApp. Clica no símbolozinho ali do WhatsApp, que você já é direcionado para o seu WhatsApp para compartilhar com quem você deseja, tá? Então, olha, esses símbolos ali servem para indicam ali, né, que você pode compartilhar aquela informação com outras pessoas. Pode compartilhar a informação que você acabou de ler. E aí pode ser por meio do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, da ferramenta que aparecer ali, tá bom? E aí atenção, porque isso aqui tem muito a ver com a nossa próxima aula, tá bom? Que vocês vão ver logo mais, tá bom? Então fica muito atenada com essa questão do compartilhar, ok? Entendido, galera? Vocês compreenderam direitinho? Deu para entender tudo isso que a gente falou sobre homepage, sobre a nossa habilidadezinha dos hiperlinks e como eles funcionam? Tranquilo, não é? Quando entrarem no site agora, lembra dessa aula, lembra de me falando sobre esse assunto, tá bom? Ok? Se tiverem alguma dúvida, perguntem aos professores de vocês por meio da plataforma que vocês estão assistindo a aula, ou até por meio do WhatsApp mesmo, né? Que muita gente está tendo aula por meio dessa ferramenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.
Tchau, tchau. Boa tarde, galerinha do sexto ano, bem-vindos à nossa última semana de conteúdos aqui na TV, não é verdade? A gente quer desde já agradecer a todos vocês que deram atenção especial a todas as aulas que foram ministradas por aqui, até que enfim chegamos ao final do nosso ano letivo, não é verdade? Graças a Deus estamos todos bem, a verdade é que nós já sabemos das boas notícias a respeito da vacina que já começou a ser distribuída pelo país, mas cuidado, a pandemia ainda não acabou, todos os cuidados devem continuar, principalmente nesse início de 2021, você que tem seus pais em casa, seus avós, todo cuidado é com certeza muito importante nesse período de início de 2021. Nessa semana nós iremos trabalhar com a questão dos números racionais nas suas diversas formas, através das frações, números decimais e também das porcentagens, tá certo? A gente vai fazer uma recapitulação desse conteúdo, visto que a gente já viu ele antes, tá certo? Então hoje a gente vai estar revendo os seus conceitos, as suas ideias, para que esse conteúdo fique nítido na sua mente, tudo bem? Segue comigo aqui para as nossas apresentações. O nome que vocês provavelmente ainda não se acostumou é esse nome que está aqui na tela de vocês, números racionais, tá certo? A gente vai já estar relembrando para vocês qual é a definição de um número racional e aqui já está dizendo que hoje a gente vai verificar como é que ele se apresenta nas formas fracionárias, né? Através das frações, de números decimais, que são aqueles que possuem vírgula, e também através das porcentagens. Tudo bem? Olha só, vamos aqui iniciarmos com o nosso conceito sobre o que vem a ser um número racional. Aqui diz que são números que podem ser escritos em forma de fração. Qualquer número que possa ser escrito em forma de fração, ele é classificado como um número racional. Quando eu falo de número racional, bora ver aqui que tipo de número que vocês já conhecem. Os números que vocês conhecem são os números naturais. 0, 1, 2, 3, tá certo? Agora a gente vai falar a respeito desse outro aqui, que é os racionais, que dentro dele está incluso também os naturais. Sabe por quê? Porque os naturais também podem ser escritos em forma de fração, tá certo? Por exemplo, se eu pegar o número 2, eu posso colocar ele em forma de fração, colocar 2 no numerador e 1 no denominador, 2 sobre 1, que se eu for dividir, 2 dividido para 1, continua sendo 2, ou seja, todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números racionais. Só que a nossa aula de hoje vai estar voltada para que o aluno possa identificar esses diversos tipos de números, tá certo? São 3 as maneiras deles se apresentarem. Vamos começar aqui pela primeira delas. A primeira forma dela se apresentar é através das frações, obviamente, já que de modo geral os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. O que a grosso modo representa as frações? Representa uma parte de um todo, não é verdade? Fração sempre vai representar uma parte de um todo. Olha só um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. Exemplos, 2/8 da pizza. Tá lá, né? Você com seus 3 amigos, vai para a pizzaria, pede uma pizza grande, que geralmente vem com 8 pedaços, e geralmente também cada amigo come 2 fatias, e que, portanto, você pode calcular ou representar esse número, né? Porque, como a gente fala, é uma parte da pizza, mas isso também é um número, 2/8. O que é que isso quer dizer? De um total de 8 fatias, cada amigo, no caso, consome 2 fatias, geralmente. Então, quanto que você come quando vai sair com seus amigos para comer uma pizza grande, quando são 4 amigos? Geralmente, cada um come 2 fatias, que, transformado em forma de fração, representa 2/8, 2/8, tá certo? Outro exemplo, 1/4 do dinheiro, por exemplo, na verdade, digamos que o seu pai ou a sua mãe recebe o salário e digamos que 1/4 desse dinheiro é destinado
para o aluguel da casa ou para a compra de alimentação. Essa é a maneira de representar a situação do dinheiro em forma de um número, um quarto. Uma outra maneira também, olha só, 1/2 da turma. A grosso modo a gente fala metade da turma. 1/2 quer dizer metade da turma, tá certo? Pode ser representado também a partir de um número racional, que é essa fração aqui. Então, os números racionais, a maneira deles se comportar, a primeira delas é através das frações que vocês já conhecem, tá certo? A outra maneira dos números racionais se apresentarem é através dos números decimais, os números com vírgula, tá certo? Os números com vírgula. Olha só, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Digamos que a sua nota na disciplina de matemática nesse último bimestre do ano letivo de 2020 ainda, né? Ainda estamos concluindo o conteúdo do ano de 2020, do 6º ano. Digamos que em alguma das notas de matemática você tirou 6,5. Acredito que não, a maioria tirou 7, 8, 9. Mas digamos que algum aluno tirou 6,5. Olha só a vírgula. Se possui vírgula, é classificado como um número decimal e está dentro do conjunto dos números racionais. Um outro exemplo, um preço de um picolé. Olha só, 75 centavos, que transformando em número fica assim, ó, 0,75. E por último, outro exemplo, a altura do aluno, 1,20 m. Olha só como é que esse 1,20 m é representado através do número 1,20. 1,20 m no caso, tá certo? Então aqui são exemplos de números que possuem vírgula, que são chamados de números decimais e que é uma maneira de apresentar os números racionais. O que eu estou querendo dizer aqui nesse momento? Os números racionais podem se apresentar em forma de frações, pode se apresentar em forma de números decimais também. E por último, uma terceira forma que os números racionais podem se apresentar é através das porcentagens, que também representa o quê? O que aqui diz o conceito? Representa parte do todo, só que em relação ao número 100. Enquanto que a fração representa parte do todo em relação a qualquer número, já a porcentagem representa parte do todo, só que não é em relação a qualquer número. O total não é qualquer número, o total sempre é relacionado ao número 100. Tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. 40% dos alunos são mulheres. Digamos que na sua turma de 40 alunos ou da sua escola de 100 alunos, 40% são mulheres. Se for numa escola que tem 100 alunos, quando diz que 40% são mulheres, quer dizer que 60% é homem e os outros 40% é mulher. Olha só o número 100 aparecendo, 40 com 60 dá 100 e também o símbolo aqui, ó, de porcentagem. Esse percentual bem aqui é, se eu fosse transformar em forma de fração, o número que iria ficar no denominador seria o número 100, mas foi transformado nesse símbolo aqui de porcentagem, tá certo? Então, essa é uma das maneiras. Outro exemplo aqui, gastei 75% do dinheiro. Ou seja, se o dinheiro for R$100 e eu gastar 75%, quer dizer que eu vou gastar R$75 e vai sobrar, no caso, quanto? 25% do dinheiro, tá certo? Então, olha só o 75%. 75% em cima e o 100 embaixo, tá certo? Representa parte de todo, só que no denominador o número que fica sempre é o número 100. E por último, comeram 50% dos bombons. Se você tem uma noção, 50% representa metade do todo. 50%. Olha só então aqui como é que fica metade quando eu falo em porcentagem. E olha só como é que fica metade quando eu represento em forma de fração. Tá bem que a fração, metade da turma é 1/2 em forma de fração. Mas se eu colocar metade dos bombons em forma de porcentagem, olha só qual é o número que aparece, 50%. Então, é muito bom que o aluno, quando estiver estudando o conjunto dos números racionais, já deu para ver que são, no caso, sabe o quê? São os números quebrados.
tem os números inteiros, 0, 1, 2, 3, e além desses inteiros, tem os números quebrados, né? 2 oitavos, 1 quarto, 6,5, 0,75, 40%, 50%, não é o número completo, é um pedaço dele, é uma parte dele. Então, a primeiro momento, geralmente, os números racionais estão relacionados a números quebrados. Os inteiros também estão dentro deles, dos racionais. Mas, geralmente, quando se trabalha com os números quebrados, vem à mente esse nome, números racionais, tá certo? Que pode ser em forma de fração, pode ser em forma de decimais e pode ser em forma de porcentagem. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa segunda parte aqui. Vamos aprender a transformar. Transformar o quê, professor? Transformar um número que esteja em forma de fração, transformar para decimal ou transformar para porcentagem. Ou vice-versa, tá? O número decimal e transformar para fração ou para porcentagem. Isso é possível? Sim. Dentro do conjunto dos números racionais, é muito possível, é totalmente possível transformar o número de um para o outro. Olha o que nem aconteceu aqui, ó. Olha só, 50%, se eu for transformar em fração, representa 1/2. Sim, então é totalmente possível transformar um número que esteja na forma de fração ou decimal para outro tipo, ou porcentagem, ou então vice-versa, tá certo? Vamos então aqui aprender a transformar o primeiro deles. Vamos transformar de decimal para fração. Pegar um número com vírgula e transformar em uma fração. Qual é a dica que tem aqui, ó? De azul aqui está dizendo assim, coloca 10, 100, 1000 no denominador, conforme o número de casas decimais depois da vírgula, Bora ver como é que isso aqui funciona na prática? O objetivo é transformar um número com vírgula em um número com fração. Primeiro número com vírgula que está aparecendo aqui, 0,2. Como é que eu faço para me pegar esse número com vírgula e transformar em uma fração? A dica diz que eu devo colocar 10, 100 ou 1000 conforme o número de casas decimais depois da vírgula. O que eu vou fazer aqui, ó? 0,2, eu repito o número, aqui sem ser o 0, ó, o 2. E quantas casas tem depois da vírgula? Tem só uma casa, pois já que tem só uma casa, o número que vai ficar no denominador é o 10, porque é 1 acompanhado de um 0. Se fosse 2 casas, era o 1 acompanhado de 2 zeros, que daria 100, e se fosse 3 casas depois da vírgula, o número que ficaria no denominador seria o 1 acompanhado de 3 zeros, tá certo? Que no caso seria os milésimos. Bora ver como é que fica aqui no caso então esse número, o 2 em cima, e qual é o número que eu coloco embaixo? 10, 100 ou 1000? Coloco 10, porque possui um 0. É como quem se fosse assim, ó, para cada número depois da vírgula, eu coloco um 0 embaixo. Se fosse 2 números depois da vírgula, eu colocaria 2 zeros. É assim que funciona na hora de transformar um número decimal em uma fração. Vamos para um segundo exemplo. 2,84. Como é que eu pego esse número com vírgula e transformo em uma fração? Você coloca no numerador o número inteiro completamente, o 2, o 8 e 4 sem a vírgula, olha só, 2, 8 e 4. E qual é o número que eu coloco no denominador? O 1, acompanhado de tantos zeros, quantas casas decimais tiver depois da vírgula. Quantas casas aqui nós temos depois da vírgula? 2. Logo, o número que vai aparecer aqui no denominador é o número 100, porque possui 2 zeros, tá certo? E um terceiro exemplo, vamos ver aqui se tem um terceiro exemplo, 0,816, transformado para fração. Coloco o número normal no numerador, 816, aqui no caso já deu para perceber que quando tem um 0 aqui antes da vírgula, não é necessário colocar ele lá na resposta. E eu coloco que número aqui no denominador? O 1 acompanhado de quantos zeros? É só contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. O 8, o 1 e o 6, 3 casas decimais. Logo será o número 1000, tá certo? Vamos relembrar aqui a forma correta de falar esses números. Olha só, 2 décimos, que também esse aqui se chama 2 décimos. Chegando bem aqui, esse bem aqui em número decimal eu chamo ele de 2 inteiros e 84 centésimos. E já bem aqui eu vou chamar ele de 284 centésimos.
E por último, aqui nós temos o 0,816. Como tem 3 casas depois da vírgula, eu vou chamar de milésimos, não é verdade? Então, a forma correta de falar esse número decimal é 816 milésimos, que é a mesma coisa aqui da resposta da fração, 816 milésimos, já que no denominador temos o número 1000. Vamos aqui para mais um exemplo, será? Não, agora vamos fazer exatamente o contrário. Pegar a fração e transformar em decimal. Bem mais fácil, olha só. Temos o 3 décimos. Como é que eu faço para me transformar em fração? Ou em decimal, olha só como é fácil. Coloca o 3 e como no denominador tem apenas um zero, então eu volto a vírgula apenas uma casa. Eu volto apenas uma casa. Estamos aqui no caso fazendo o caminho inverso, tá bom? Estamos fazendo o caminho inverso. Tínhamos 3 décimos. Para transformar em número com vírgula, você coloca o 3, embaixo só tem o 0, então você volta uma casa decimal e completa com o número 0. Olha só outro exemplo aqui, 26 décimos. O que a gente deve fazer? Coloca na frente o 26 e veja onde é que fica a vírgula. Como tem apenas um 0 aqui embaixo, então você vai voltar apenas uma casa, ficando, portanto, 2,6. Por último, temos o número 15 centésimos. Você coloca o número 15 e depois define onde é que fica a vírgula. Olha só, coloquei o 15. Tem quantos zeros aqui no denominador? Temos 2. Então, você colocou o 15 e volta 2 casas. Uma, volta o 5 e volta o 1. Como aqui iria ficar 0,15, para deixar mais organizado, obviamente, você coloca aqui a parte do 0, para dizer que você não tem nenhuma parte inteira, você tem apenas as casas decimais. Então, você completa com o 0. Tudo bem? Percebeu como é que se transforma decimal para fração e fração para decimal? Ok, vamos então agora para a nossa segunda transformação. Transformar aqui no caso de porcentagem para frações. A dica diz que a gente deve transformar o símbolo de porcentagem em um denominador 100, como a gente já explicou aqui para vocês. Por exemplo, 3%. Como é que eu transformo? Aqui está em porcentagem, né? Como é que eu faço para me transformar em fração? Repete o 3 no numerador e no denominador sempre será o número 100, porque esse símbolo bem aqui de percentual é o denominador 100. Então, ó, como é que vai ficar a resposta? O 3 no numerador e o 100 no denominador. Olha só, esse aqui se fala 3% e esse aqui se fala 3 sobre 100, ou 3 centésimos, que também representa 3%. Outro exemplo, 25%. Como é que eu faço para me transformar para a fração? Coloco o 25 em cima e embaixo que número que eu coloco? Lembra do símbolo porcentagem? Coloco o número 100 na parte de baixo, já que ele representa isso. 25 no numerador e 100 no denominador. Toda vez que for transformar uma porcentagem para uma fração, o número que fica embaixo é o 100. E por último, 75%. Como é que eu transformo para a fração? Em cima coloco o 75% e embaixo coloco aqui número? O 100. Muito bem. Vamos agora ver como é que funciona exatamente o contrário. Eu pegar uma fração e transformar em porcentagem. Olha só, a coisa mais fácil do mundo. Está aqui o 5 no numerador e o 100 no denominador. É só pegar esse 100 e transformar no símbolo de porcentagem. Coloco o 5 e o símbolo de porcentagem. Pronto, 5%. 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5%. Olha só um outro exemplo aqui, 82 sobre 100. Coloco 82 e o símbolo de porcentagem na frente, 82%. E um último exemplo, 3 décimos. Olha só, você vai dizer, olha só, professor, aqui no caso não apareceu o número 100. Como é que eu faço para me transformar em porcentagem? Já que para me transformar em porcentagem, o denominador tem que ser o número 100. Olha só, se você observar, temos o 3 e o 10. Eu pergunto para você, é possível transformar o número 10 em 100? Tipo assim, 10 multiplicado por quanto que dá 100? Muito bem, 10 multiplicado por 10. Aqui no caso, a gente vai ter que encontrar, no caso, uma fração equivalente a 3 décimos. De forma que, como eu quero que no denominador fique o número 100,
Eu vou multiplicar o de baixo por 10, porque 10 vezes 10 dá 100, só que eu vou ter que multiplicar o de cima também por 10. Olha só, multipliquei o de baixo por 10 e vou multiplicar o de cima também por 10, para que venha se transformar uma fração equivalente. Qual é o objetivo aqui? Dá um jeito de aparecer no denominador o número 100. Olha só, pronto. Eu multiplicando o de baixo, 10 vezes 10 dá 100, e vou ter que multiplicar o de cima também. 3 vezes 10, que vai dar, no caso, 30. Então, qual foi o número que apareceu agora? 30 sobre 100. O nosso objetivo não era dar um jeito de aparecer o número 100 para depois transformar no símbolo de porcentagem? Então, foi isso, olha só. A gente pegou o número 3 sobre 10, para mim transformar em porcentagem. Eu dou um jeito de o número de baixo transformar em 100, aí eu já vi que o de baixo, 10, para transformar em 100, eu multiplico por outro 10. 10 vezes 10 dá 100. Deu certo. Só que eu vou ter que multiplicar o de cima também. 3 vezes 10, 30. O que eu estou querendo dizer? Que 3 décimos é a mesma coisa que 30 sobre 100. A diferença é que nesse último aqui aparece o número 100, que vai facilitar a nossa vida para que assim, ó, eu possa com a maior tranquilidade transformar 30 sobre 100 em uma porcentagem, 30%. Tudo bem? E sintetizando então, olha só, vamos aqui agora dar um jeito de transformar todas elas. Um número decimal para fração e para porcentagem. Bora ver se a gente consegue aqui seguir os três ao mesmo tempo. Olha só, se eu pegar o número 0,45, tem como eu transformar em fração e depois da fração transformar em uma porcentagem? Vamos tentar? Olha só, 0,45 para me transformar em fração, o que é que eu tenho que fazer? Coloco o 45 no numerador e embaixo eu conto quantas casas tem depois da vírgula. Ó, tem 1, 2. Então vai aparecer quantos zeros? 2. Olha só como é que fica. Coloco o 45 em cima e embaixo eu coloco o número 100. Por que eu coloquei o número 100? Porque é um acompanhado de 2 zeros, já que aqui no número com vírgula tem 2 casas depois da vírgula. Em outras palavras, 0,45 é a mesma coisa que 45 sobre 100. Aqui ele está em forma de número decimal, número com vírgula, e aqui ele está em forma de fração. Para concluir, é possível transformar em uma porcentagem? Com certeza sim, até porque ó, já tem o número 100 aqui na parte de baixo, se tornando totalmente fácil transformar essa fração em uma porcentagem, que no caso aqui seria 45%, corrigindo aqui, tá certo? Vamos aqui ver outro número, 0,62. Olha só como é que fica. Eu coloco o 62 em cima e embaixo, como tem 2 casas depois da vírgula, eu coloco o 100, tá bom? Transformando para porcentagem, aqui já está dizendo, ó, 62 sobre 100, já está dizendo, ó, 62%, ficando, portanto, assim, ó, 62%. Por último, vamos pegar aqui mais um exemplo, o número 0,5, meio, o número meio. Como é que eu faço para me transformar em fração? Coloco o 5 em cima e embaixo eu coloco que número? Eu coloco, como tem só uma casa depois da vírgula, então o número que eu vou colocar aqui é 1 acompanhado de um zero, porque só tem uma casa depois da vírgula. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Até porque esse número bem aqui decimal, a forma correta de falar ele também é 5 décimos. 5 décimos em forma de decimal e 5 décimos em forma de fração. Para me transformar ele em porcentagem, para me transformar em porcentagem, qual é o número que tem que ter no denominador? Embaixo, o número 100, tem que ter o número 100. 10, para me transformar ele em 100, eu devo multiplicar por 10. Como é uma fração, eu devo multiplicar o de cima também por 10. E vamos então ver qual é o resultado. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar os dois de cima, 5 vezes 10, vai dar quanto? 50. E se eu pegar os dois de baixo, 10 vezes 10 vai dar quanto? 100. Dará 100. Então vai ficar o quê? 50 sobre 100. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. Pronto. 50 sobre 100. É possível transformar em porcentagem? Sim, porque no denominador já temos o número 100. 50 sobre 100 quer dizer 50 por
quer dizer exatamente 50%. Tudo bem? Deu para perceber como é fácil? Você viu aqui no caso os conceitos, não é verdade? Você viu a maneira de transformar cada um deles. Vamos aqui passar agora para os nossos exercícios, que se você quiser dar uma olhadinha, eles estão no seu livro, nas páginas 163 e também na página 177. Bora lá, a primeira questão diz assim, na página 163. Em um jogo de basquete, Ivo acertou a metade dos arremessos que fez. Qual foi sua taxa percentual de acerto? Ou seja, ele deu uma resposta em forma de fração e quer saber como transformar isso em porcentagem. O menino acertou ele acertou metade dos arremessos. Se ele acertou metade dos arremessos, ele acertou quantos por cento dos arremessos? É isso que ele quer saber. Então aqui a gente pega o número 1 sobre 2 e dá um jeito de transformar em porcentagem, tá certo? Para mim transformar em porcentagem, qual é o número que deve aparecer embaixo? O número 100. Só que aqui nós temos o número 2. O número 2, para transformar em 100, eu devo pegar o 2 e multiplicar por quanto? Por 50, não é verdade? Então, vou multiplicar ele por 50. Só que o que é que eu tenho que fazer também? Multiplico de cima também por 50. Então, ficará 1 vezes 50 e o de baixo 2 vezes 50. Em cima, 1 vezes 50 dá quanto? 50. E o de baixo, 2 vezes 50 dá quanto? 100. Então, em cima vai ficar 50 e embaixo ficará 100. Olha só, apareceu 100 no denominador. Se já apareceu, então, com a maior tranquilidade do mundo, eu posso transformar ele em porcentagem. 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. É a mesma coisa que 50%. Logo, o Ivo, que acertou metade dos arremessos, essa metade que está em forma de fração 1 sobre 2, eu posso transformar em porcentagem. Quer dizer que ele acertou, então, no caso, 50%. Vamos aqui para mais uma questão. O círculo abaixo está dividido em setores A, B e C. Que setor representa 50% do círculo? Olha só aqui um todo. Temos aqui a parte A, que é a maior parte, tem a parte B e tem a menor parte, que é a parte C. Lembra até uma pizza. Ele quer saber qual desses aqui, o A, o B ou o C, representa 50% do todo. 50% vocês acabaram de ver aqui que representa o quê? A metade, representa a metade. Então, qual desses aqui representa a metade do círculo? O A, o B ou o C? Com certeza é aquele que representa o A. Aqui no caso, que é o que a gente pegou? Ele falou que era metade, na verdade, metade aqui é 50%. Que eu coloquei aqui em forma de fração, transformei em 50%, que é o que a gente já tinha feito aqui, ó. 1/2 é a metade, que quer dizer 50 sobre 100, que quer dizer 50%, e, portanto, é o setor A. É o setor A. Na terceira questão, um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25 são para a construção da casa, 50% para o pomar, 20% para a horta e o restante para o jardim. Qual desses aqui representa corretamente essa situação aqui? Olha só quais são os números que aparecem: 25%, 50%, 20% e o restante. Bem, o que é mais fácil de localizar aqui, na minha opinião, é esse 50%. 50% é para o pomar. Bora procurar aqui nas alternativas qual deles 50% é o pomar. 50% no caso é o quê? É a metade, 1 sobre 2, 1/2, metade. Então vamos procurar aqui qual deles o pomar está representando 50%. Na letra A, o pomar está representando 1/4. Na letra C, menos da metade. Na letra B, mais da metade. E na letra D, ele está representando exatamente a metade. Olha só, o pomar é a metade, 50%. A casa aqui no texto diz que é 25%. Então está aqui, ó, 1/4. Está bem que é a casa embaixo. 20% a horta e o que sobrar será de jardim. Então, com certeza, a letra D representa muito bem essa situação aqui da terceira questão. Por último, uma pesquisa mostrou que 3/5 dos alunos de uma sala de aula vão a pé para a escola. Quantos por cento vão para a escola? A pé. Então, ele quer que a gente pegue essa fração e transforme em porcentagem. Ele quer saber quantos por cento. Então, olha só, 3/5. Embaixo tem que número? O 5. Bora dar um jeito desse 5 transformar em 100. 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 10? Não, 5 vezes 10 dá 50.
Ah, pois se 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20. Só que eu devo multiplicar o de cima também por 20. 3 vezes 20 dá 60 e 5 vezes 20 dá 100. 60 sobre 100. É possível transformar em porcentagem? Claro que sim, aqui já está dizendo, ó, 60 sobre 100, que no caso dá 60%, dá 60%, ok? Estamos aqui então encerrando a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante, tá certo? E amanhã a gente vai continuar com esse assunto de números racionais, só que localizando ele na nossa reta numérica. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Tchau, tchau! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última semana de aula. Então, gente, por que eu comecei aqui hoje? Porque, como é a última semana de aula, a gente precisa revisar 2 conteúdos muito importantes, tanto a nível de questões quanto a nível de conhecimento pessoal também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A aula de hoje, vamos responder algumas questões sobre separação de misturas, tá bom? Quanto aos métodos de separação de mistura, a gente tem os seguintes. Quanto às misturas, gente, como a gente relembrou na aula passada, podem ser heterogêneas, 2 ou mais fases, e também podem ser homogêneas, uma única fase, tá bom? Existem diversos métodos de separação de misturas, tá, gente? Só que aqui a gente vai abordar os mais importantes, tá bom? Quanto às misturas heterogêneas, a gente pode separá-las utilizando a filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética e sublimação. Existem mais? Existem, só que esses daqui são de certa forma os mais importantes, tá certo? Quanto às misturas homogêneas, a gente pode destacar 2, a destilação, podendo ser simples ou fracionada, e também a cristalização, que já a gente vai ver que ela pode vir também de outro nome, tá? Esse daqui é o nome, de certa forma, mais incomum, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão do livro, a gente já abordou essa questão aqui, tá? Por que eu tô repetindo ela? Porque ela é muito importante a nível de questões, tá? Vez ou outra, você pode se deparar com uma questão mais ou menos desse tipo, só que um pouco mais contextualizada. Ela diz o seguinte: é possível separar a mistura heterogênea, sal e areia? Qual e como seria o processo de separação? Então vamos lá, gente. Não, antes de falar aqui, dar algumas dicas para vocês, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Eu vou dar aqui para vocês 30 segundinhos. Então vamos lá, gente. Vou fazer alguns comentários aqui antes da resolução. Primeiro, ele diz que é uma mistura. Lembrando que mistura é quando você tem 2 ou mais substâncias juntas, como o próprio nome diz, misturadas, tá? Heterogênea, ou seja, tem 2 ou mais fases, tá bom? Sal e areia. Quando eu vejo uma mistura entre sal e areia, ali eu estou vendo 2 fases. Eu consigo identificar o sal, que tem propriedades diferentes da areia, e consigo ver também a areia, e distingui-la do sal, que tem propriedades diferentes do sal, tá? Então, 2 ou mais fases, heterogênea, assim como a questão já falou. Ele pergunta se é possível. Gente, é possível sim, tá? Você tem aqui propriedades diferentes. Por exemplo, o sal, a água consegue dissolver o sal, certo?
Só que a água consegue dissolver a areia? Não, ela não consegue, tá? Então essa daí já seria a primeira dica. E aí ele pergunta qual e como seria o processo de separação. Bom, partindo do pressuposto do que eu acabei de falar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Inicialmente você tem aqui areia e sal. Você vai adicionar água. E o que a água vai fazer? Ela vai diluir, tá bom? Ela vai diluir a água. Aliás, ela vai diluir o sal, tá? Aí vai ser formada aqui, essa aqui vai continuar sendo uma mistura. Isso aqui vai começar sendo uma mistura, continuar sendo uma mistura heterogênea, tá, gente? Você vai ter água e o sal e você vai ter areia, tá bom? Depois, gente, você vai filtrar. Quando você filtrar, você vai retirar as partículas sólidas. Nesse caso aqui específico, você vai retirar a areia. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar a água e o sal. E aí o que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, essa mistura aqui, você pode colocar no fogo, você pode colocar ao sol, tá? E o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar somente o sal. Tá bom, gente? Então é dessa forma aqui que a gente pode separar a areia e o sal, tá bom? A resposta escrita, tá bom? Seria mais ou menos essa daqui, ó. As etapas utilizadas para separar a mistura sal e areia seriam as seguintes: dissolução, que é essa daqui, ó, que eu adiciono água, até o sal ficar totalmente diluído. Depois eu vou filtrar para retirar a areia. E por fim eu vou colocar aquela mistura ali de água e sal para evaporar a água, me restando somente o sal. Tá, gente? Então essa daqui seria a resposta escrita. Segunda questão. Associe as atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Essa daqui, gente, já é um pouquinho mais complicada, tá bom? Mas eu vou confiar em vocês. E aí primeiro você tem preparar cafezinho com café solúvel. Gente, essa palavra aqui é muito importante, solúvel. Quando a gente fala de café solúvel, gente, vamos tentar utilizar café solúvel em água, tá? Porque comumente é o que as pessoas usam, tá? Depois você tem preparar chá de saquinho. Sabe aquele chá que a vovó costuma fazer, aquele chá de erva cidreira que ela usa para dormir? Pois é. Então, qual que é a técnica que você utiliza para preparar o chá? E por fim, você tem coar um suco de laranja. Essas daqui são as 3 atividades que ele deu. E aí ele deu 4 técnicas. São elas a filtração, a solubilização, a extração e a destilação. E aí ele pede a sequência correta. Gente, essa palavra solubilização é só um nome feio para dissolução, mas ambas significam a mesma coisa, solubilização e dissolução, a mesma coisa, beleza? Então essa daqui, como é um pouquinho mais complicada, eu vou dar para vocês aqui 30 segundos. Então vamos lá, gente. A primeira atividade aí é preparar cafezinho com café solúvel. Eu acabei de falar para vocês que você pode usar esse café solúvel, você pode transformar isso daqui em café solúvel em água. Eu também falei para vocês que solubilização é a mesma coisa de dissolução, tá? É quando você tem determinada substância que vai ser diluída, dissolvida por outra substância, tá bom? No caso aqui do cafezinho, como é que você faz para fazer o café? Você coloca o pó de café na água. A água ela vai dissolver, ela vai diluir aquele cafezinho, tá bom? Então, esse primeiro aqui, a gente pode fazer o cafezinho através da solubilização ou simplesmente dissolução.
De cara a gente já encontra a resposta, né? Porque a única que fala que você pode preparar o cafezinho solúvel através da solubilização é a letra A, tá bom? Que é utilizando o método 2, tá? Mas vamos ver as outras. A segunda é preparar chá de saquinho. Gente, como é que você faz para preparar chá de saquinho? Você vai adicionar a água e a água ela vai extrair os componentes do que estão no saquinho, tá bom? Então você vai se utilizar da extração, tá certo? E por fim, coar um suco de laranja. Gente, a palavra coar é só uma palavra um pouquinho mais comum para filtrar. Você vai filtrar um suco de laranja, você vai separar as partículas sólidas, que é aquelas partezinhas da laranja, da parte líquida, que é literalmente o suco. Tá bom, pessoal? Então, por isso, a segunda questão é letra A. E a resposta escrita seria mais ou menos essa. No preparo do café, você solubiliza-o em água, tá? É só uma palavra feia de solução. Você vai dissolvê-lo em água. O conteúdo do chá de saquinho é extraído com a ajuda de água quente. E as partes indesejadas da laranja, no caso as sementes, são filtradas para o preparo do suco. Tá, gente? Então, segunda questão, letra A. Terceira questão. Como você faria para separar uma mistura de serragem e areia? Essa daqui é um pouquinho mais fácil. Eu vou dar para vocês 20 segundos. Então vamos lá, pessoal. Antes de falar dessa resposta aqui, vamos observar essa imagem. Perceba que inicialmente aqui você tem areia e serragem. A serragem, gente, são aquelas raspas de madeira, tá? E elas são pouco densas. Quando você adiciona água, o que vai acontecer? Elas vão flutuar. Vocês lembram daquela aula sobre separação de misturas, que eu trouxe alguns experimentos? Pois é, essa serragem, gente, ela vai flutuar. Tá? E o que vai acontecer com a areia? Ela vai ser depositada toda no fundo, tá bom? E aí você pode se utilizar do processo de catação, tá bom? Para recolher aquela serragem ali, tá certo? E por fim, você ainda pode filtrar essa água e a areia. E aí você vai separar a areia da água, tá? A resposta escrita, a mais bonitinha, seria essa daqui, ó. O modo de executar a separação é adicionar água à mistura, assim como a gente viu. Por quê? Porque a serragem ela vai flutuar, ela vai ficar na parte de cima e a areia vai ser depositada no fundo. A serragem flutua e a areia permanece no fundo. A serragem pode ser coletada, por exemplo, com uma peneira suficientemente fina ou então utilizando a própria mão, tá bom? A água que permanece no recipiente com a areia pode ser entornada para outro recipiente, decantação. Tanto a serragem quanto a areia estarão molhadas e a água nelas presentes pode ser eliminada pela evaporação. Tá? Ele falou aqui de decantação, só que a gente pode utilizar também a filtração, que foi o que a gente utilizou, por exemplo, aqui, ó. Eu filtrei a areia e separei aqui a água e o sal, né? Separei a areia da água e do sal. Também posso utilizar a filtração. Tá bom? E aí, por fim, gente, a areia vai estar um pouco molhada, a serragem também. E aí, o que eu posso fazer? Simplesmente colocá-las no sol, a água vai evaporar, tá bom? Então, essa seria a resposta escrita. Quarta questão. Preste atenção que essa daqui, ele não disse que sólido é esse, que líquido é esse, só que a gente tem que ficar atento a algumas informações. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma, letra A, centrifugação, letra B, sifonação, letra C, decantação ou letra D, destilação. Essa daqui, gente, eu vou dar para vocês 30 segundos.
ele disse que tem um sólido A que está totalmente dissolvido no líquido B. Vamos imaginar, utilizar a imaginação, para pensar que talvez esse sólido A seja o sal. E não obrigatoriamente é o sal, né? Tá, gente? Eu estou aqui imaginando, e aí eu também posso dizer que o líquido B é água. Por quê? Porque o sal, gente, ele é sólido e a água é líquida. Essa parte aí tranquila, né? E o sal, gente, ele, se eu não adicionar uma grande quantidade dele na água, ele vai ficar totalmente dissolvido, formando então uma mistura homogênea, tá? Então essa daqui a gente já pode imaginar que essa mistura aqui ela é homogênea, justamente pelo fato do sólido A estar totalmente dissolvido, certo? E aí ele pergunta como que é possível a gente separar o solvente B da mistura por meio de uma. Gente, por exemplo, nesse que eu falei para vocês da água e do sal, a gente pode utilizar a evaporação, só que a gente também pode se utilizar da destilação, tá bom? A destilação, ela serve para ó, aqui ó, até eu voltar bem aqui no começo da aula. Pronto, eu falei para vocês que era uma mistura homogênea, ok. E aí, quando a mistura homogênea pode ser a destilação ou a cristalização. Nesse caso aqui, ó, destilação, podendo ser simples ou fracionada. Já eu vou falar a diferença entre destilação simples e fracionada. Tá bom? Então, a quarta questão aí, a resposta seria a letra D. A destilação é a única das técnicas apresentadas, perceba, dessas técnicas aqui, ela é a única que pode separar um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido. E toda vez, gente, foca em mim, toda vez que você escutar alguma questão dizendo que você tem um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido, ali você tem uma mistura homogênea, tá bom? As outras técnicas, gente, essas outras técnicas aqui, ó, elas são utilizadas para separar misturas heterogêneas, tá bom? Então essa informação aqui, gente, ela é muito importante, só com ela você já resolveria a questão, tá? Essa daqui de que um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido forma uma mistura homogênea. Tranquilinho, né? Pronto. Quinta questão. Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? Letra A, destilação simples. Letra B, destilação fracionada. Letra C, decantação. Ou letra D, separação magnética. Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que saber quando vê uma questão de separação de mistura é saber se aquela mistura é homogênea ou heterogênea. Só com essa daí a gente já vai conseguir eliminar algumas alternativas, tá? No caso da quarta questão, se a gente soubesse que aquela mistura é uma mistura homogênea, a gente já eliminaria 3 e já encontraria a resposta de cara. Nesse caso aqui, gente, uma mistura de água e álcool, quando eu misturo água e o álcool, eu formo uma mistura homogênea, tá bom? Uma mistura homogênea, tá certo? Elas ambas se misturam, tá bom? Pronto, homogênea. Aí, quanto à homogênea, pode ser destilação simples ou fracionada. Já eu vou falar a diferença para vocês. Só que por que não pode ser decantação? Decantação, gente, é quando você tem, por exemplo, uma mistura heterogênea. Por exemplo, água e areia. Se eu colocar água e areia ali, se você deixar ali, você pode misturar, né, água e areia, só que elas não vão se misturar. Pronto, só que ali tá um pouco, a água tá um pouco escura, né, tem um pouquinho de areia misturada ali com a água. Só que se você deixar ali quietinho por um tempo, você vai perceber que a areia vai ser depositada no fundo e a água vai ficar na parte superior.
Essa daí, gente, é a decantação, tá bom? Então, ele serve para misturas heterogêneas e não homogêneas. Você tem a separação magnética. Exemplo de separação magnética: areia e prego. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei? Tá com um tempinho já, mas acho que vocês vão lembrar. Que uma pessoa, ela deixa alguns pregos caírem na areia. E aí ela precisa daqueles pregos. E aí o que ela pode fazer? Ela pode pegar um ímã e aí passar naquela região ali, ela vai coletar todos os pregos, tá bom? Então, no caso da letra D, gente, também está falando de uma mistura heterogênea, tá bom? E detalhe, é uma mistura heterogênea em que uma das substâncias pode ser atraída por um ímã, tá bom? Pronto. Tendo a informação de que é homogênea, a gente já elimina a letra C e a letra D. Sobrou letra A e letra B. Qual a diferença entre destilação simples e fracionada? Na destilação simples, por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A destilação simples, ela serve para separar um sólido de um líquido que juntos formam uma mistura homogênea. Um sólido e um líquido. Exemplo, água e sal. A letra B, destilação fracionada, serve para separar líquidos, 2 ou mais líquidos, que estão misturados formando uma mistura homogênea. Então, ambos servem para misturas homogêneas. No entanto, a simples é quando você tem um sólido e um líquido, e a fracionada é quando você tem um líquido e outro líquido, tá certo? No caso da questão, gente, a água e o álcool, ambos são líquidos. Então, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a destilação fracionada, tá bom? Então, quinta questão, alternativa B. A destilação fracionada é um método de separação de misturas homogêneas do tipo de líquido-líquido, com diferentes pontos de ebulição, como é o caso da água e do álcool. O álcool, gente, ele tem um ponto de ebulição, salvo engano, é próximo a 70 graus. E a água, ela tem um ponto de ebulição que é de 100 graus Celsius. Tá bom? Então, você tem uma diferença ali de ponto de ebulição. O que você pode fazer? Você pode aquecer, e aí o que vai acontecer com a, por exemplo, 70 graus. 70 graus, a água ela não vai evaporar, só que o álcool vai. E aí o que você pode fazer? O álcool ali vira vapor, né? Aí você pode usar um tubo resfriado para coletar aquele vapor. E aí, como ele está resfriado, ele vai transformar o que era vapor de álcool no álcool líquido mesmo, beleza? Então é mais ou menos dessa forma aqui que você faz para separar água e álcool, tá bom? Quinta questão, letra B. Sexta questão, essa daqui já é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: letra A, filtração, decantação e destilação. Letra B, cristalização, decantação e destilação. Letra C, filtração, cristalização e decantação. Ou letra D, centrifugação, filtração e decantação. Gente, esse tipo de questão é um pouco complicado, porque você não se depara com isso aqui no dia a dia, tá? Acho muito difícil uma pessoa falar assim: então, eu preciso daquele açúcar ali, só que ele tá misturado com querosene e areia. Eu não sei vocês, mas eu não queria mais comer aquele açúcar ali, não. Eu não ia mais utilizar aquele açúcar ali, não. Só que, no caso aqui, por exemplo, vamos supor aqui, um exemplo mais prático. Esse exemplo aqui do sal e da areia, gente, vamos imaginar que você esteja num local, longe de tudo, não tem nenhum supermercado ali. Vamos supor que você esteja em algum retiro. E aí, gente, o sal que você tinha para temperar a sua comida, ele termina caindo na areia. E aí você pode utilizar os conhecimentos que o professor Robert deu para vocês para fazer essa separação e obter o sal de volta, tá bom? Então, esse daqui, gente, é uma questão que a gente pode se deparar no dia a dia. Essa daqui também. Essa daqui, serragem em areia? Talvez. Essa daqui, do sólido dissolvido no líquido? Também. Essa daqui, da água e do álcool? Talvez. Agora, açúcar, querosene e areia já é um pouquinho mais complicada, tá bom? Mas
como essa questão, aí você me pergunta, professor, por que você colocou essa questão? Porque essa questão, gente, ela abrange 3 tipos de separação de misturas, tá bom? Então é muito importante a gente saber, a gente ter esse conhecimento a nível de questões, beleza? Então, dito isso, como essa questão é um pouquinho mais complicada, eu vou dar para vocês 1 minutinho, tá bom? Sexta questão, você adicionou uma solução aquosa de açúcar. Solução aquosa de açúcar, água e açúcar, tranquilo? Na próxima aula a gente vai dar definições de soluto, solução, e tem outro também, já vou me lembrar. Beleza? Então a gente vai dar essas definições, tá bom? Mas eu indico vocês darem uma lidinha logo no capítulo para já chegar na próxima aula, na nossa última aula já no pique. Beleza? Então você adicionou água e açúcar em uma mistura que já tinha querosene e água. E aí foram formadas ali 3 fases, beleza? Então você tinha, detalhe, a água não se mistura com querosene. E água com açúcar também não, tá? Então você tinha em uma fase água e açúcar, em outra fase querosene e em outra fase areia. E aí pergunta qual que é a melhor sequência. Qual que é a melhor sequência? Então vamos lá, gente. Vamos logo se livrar da areia. Se livrar da areia é muito fácil, né? Basta você se utilizar da filtração, tá bom? Você pode se utilizar da filtração. E aí você... O que você teria aqui? Você teria a areia ficaria no filtro, né? Sobraria então o querosene e a solução aquosa de açúcar, tá bom? E depois, o que você faria? Você se utilizaria da decantação. Querosene e água e a solução aquosa de açúcar, ela tem densidades diferentes. Então, um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. E aí, eu poderia me utilizar de um funil de bromo para separá-las, tá bom? Então, filtração e decantação. Até agora a gente já utilizou a filtração e a decantação. Pronto. No final ali, gente, eu teria uma solução aquosa de açúcar, que é água mais açúcar. E aí, como é que eu faço? Detalhe, é uma mistura homogênea, tá? Só tem uma única fase. E aí, como é que eu faço para separá-las? Para separar uma mistura homogênea? Posso utilizar a destilação, mais especificamente a destilação simples, tá? Então, a melhor sequência que fala aí para separar essa mistura é a da letra A, filtração, decantação e destilação. Tá bom, pessoal? Sexta questão, letra A. Pronto, falando em funil de bromo, gente, eu vou fazer uma questão aqui falando de funil de bromo. Mas como o tempo está um pouco corrido, eu vou resolver com vocês. O funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, é usado em laboratório para separar alguma mistura. Qual das misturas abaixo pode ser separada usando esse tipo de funil? Funil de bromo, gente, é esse daqui, ó. É quando você tem densidades diferentes, tá? Você percebe que o óleo ele é menos denso que a água. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar em cima e a água embaixo. Aí você tem uma torneirinha aqui, ó. Aí você liga a torneira, quando terminar de passar toda a água, você fecha. Pronto, separa o água e o óleo. Tranquilo. E aí, esse daqui, ó, é o funil de bromo. Beleza? Então, essa daí, para separar, né, a gente pode... A sétima questão, né? A gente pode utilizar aí
a água e a gasolina. Ambas são immiscíveis, ou seja, não se misturam. E uma vai ficar em cima e a outra vai ficar embaixo, beleza? Então, a sétima questão, alternativa C. A água e a gasolina, dois líquidos immiscíveis. Toda vez que você vê essa palavra immiscível, significa que são líquidos que não se misturam. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a nossa última aula.